Olá, boa noite. Você sabia que agora está bem mais fácil de realizar sonhos como fazer uma cirurgia plástica, financiar a educação dos filhos ou programar aquela viagem de férias? É que desde o dia 6 de fevereiro está em vigor a nova lei dos consórcios, que entre as muitas mudanças permite o financiamento também de serviços, além de bens como carro novo ou a casa própria. Fazer um consórcio é uma boa opção para quem quer realizar sonhos como esses. O que mais muda com a nova lei? Com a palavra, Antônio Carlos Efim, advogado, especialista em direito contratual e direito do consumidor, professor da Universidade Católica do Paraná. Maria Isabel Verne, vice-coordenadora do PROCON no Paraná. E Tatiana Reichmann, diretora do consórcio Ademilar. Quando vale a pena fazer um consórcio? Mande a sua opinião, a sua pergunta aqui pra gente. Ligue para o 0800 643 7555 ou escreva um e-mail para o endereço do programa, que é comapalavra@rtve.pr.gov.br. Só lembrando que você também pode nos assistir ao vivo pela internet, acessando o site pr.gov.br/RTVE. Mande a sua dúvida aqui pra gente, aproveite o programa. Olá, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença aqui no programa. De um modo geral, como é que funciona um consórcio? Quem poderia responder? Posso te responder. É um grupo de pessoas que se reúne através de uma administradora, pagam uma parcela todo mês e esse valor que se junta de pagamento mensal de todos esses consorciados é retirado por sorteio ou por lance. Um ou mais consorciados retira esse valor para adquirir um bem. No nosso caso, o bem imóvel. Então, junta-se 3 ou 1.000 pessoas, paga-se uma parcela. Tem limite do número de pessoas que pode participar de um grupo? Não, não tem um limite. Sempre que a arrecadação seja suficiente para pagar o maior crédito do grupo. Isto é o que pede a lei, né? Uhum. E quem que pode fazer um consórcio? Qualquer pessoa maior de 18 anos pode adquirir um consórcio. Uhum. Mas tem algum tipo de comprovação de renda? O que precisa? Não, na hora que você vai adquirir um consórcio, você não precisa comprovar renda. Na hora que você vai contemplou essa cota, vai adquirir um bem, aí sim você precisa ter condições de pagar. Não necessariamente uma comprovação de renda, mas uma declaração que você tem condições de manter teu pagamento naquele grupo para não prejudicar os demais que ainda não foram contemplados. Uhum. O consórcio sempre, você tem que proteger a maioria, certo? Então, desde que consiga pagar a parcela, ele pode ter o consórcio. Se ele não tiver como... Mas daí ele vai ter que comprovar a renda, certo? Certo. É que não precisa uma comprovação efetiva. A gente, de fato, pede uma declaração de renda, né? Que ele tem condições de pagar. Lógico, todas as certidões ele precisa apresentar. Que ele é um bom pagador. Quer dizer, não pode estar com o nome no SPC. Não pode ter nenhum problema de certidão positiva, que daí não tem como ele adquirir o bem, né? Uhum. E a inadimplência é grande? Ela está em média de 4% a inadimplência, mas a inadimplência é bastante baixa, porque sempre tem um imóvel como garantia, ou um carro, ou em outros setores, né? Uhum. Em outras áreas. Mas sempre tem um imóvel que garante a dívida dele dentro do grupo. Isso traz bastante segurança para todos os outros que estão participando mensalmente. E quais foram as principais mudanças, na opinião de vocês? A lei veio, de fato, a suprir uma brecha que havia nessa questão dos consórcios? Primeiro, o sistema de consórcios, como a Tatiana disse, é um sistema para aquisição de bens. Agora, a grande novidade é a aquisição de bens e serviços. Então as pessoas se reúnem num ato de colaboração mútua, se organizam por intermédio de uma administradora profissional que vai realizar esse objetivo de adquirir um bem móvel, imóvel ou até agora um serviço. Na verdade, essa legislação ela não traz grandes avanços
porque ela está refletindo aquilo que o Código de Defesa do Consumidor brasileiro já prega desde o início dos anos 90. Então a legislação se adapta a isso. Mas, do ponto de vista cultural, nacional, é sempre uma novidade. Então a imprensa anuncia, os fornecedores anunciam, os consumidores acreditam que agora tem uma legislação mais apta, mais em conformidade com a situação atual, social, econômica. Isso é claro que fomenta esse ramo de atividade. Então, sob esse aspecto, é positivo. Sob o ponto de vista estritamente jurídico, ela não traz grandes novidades, porque ela já se mostra adequada àquilo que os tribunais já decidiam a respeito e até aquilo que outras legislações também tratavam do tema. Mas tem um aspecto muito importante e inovador, que é esse da previsão do serviço, por exemplo, ser objeto do consórcio. Nós do PROCON, na verdade, já avaliamos dessa forma. Houve um avanço na medida em que há uma lei agora contendo já conquistas anteriores, né? Seja por jurisprudência firmada e que agora foi acrescentado na lei. Uma das questões, por exemplo, era a questão da possibilidade do consumidor receber o valor, né, que ele tinha pago antes da finalização do grupo. Né, que é uma luta antiga dos consumidores. No caso dele, se ele desistisse. Isso, exatamente, do consumidor inadimplente, que ele tinha que aguardar até a finalização do grupo para ele poder receber o valor que ele tinha pago, digamos, 60 meses, e ele ia receber esse valor, ele tinha pago 5 parcelas só, né, na finalização do grupo. Agora, ele continua no grupo. Ele tem que participar dos sorteios, mesmo inadimplente, e ele terá o direito de receber o valor que lhe cabe, descontado lá, as taxas normais, né, de administração do grupo. Acontece alguma coisa com esse consumidor, por exemplo, que por um motivo ou outro tem de deixar de pagar o consórcio? Acontece em que sentido? Por exemplo, penalidades? Isso. Ele na hora que ele vai receber esse valor, ele tem uma penalidade, um desconto, né? E ele não recebe também a taxa de administração que ele pagou. É proporcional, então, exatamente. Então, é a única penalidade. Mas antes ele teria que esperar o encerramento do grupo. Mas é uma dívida como outra qualquer, ou não? Não, é porque é um crédito, na verdade, que ele tem, não é uma dívida. É uma poupança. Você pode comparar o sistema de consórcio com uma poupança que algumas pessoas se organizam e cada uma poupa um pouco por mês, mas a soma desses poucos dão a possibilidade de alguém obter o objeto desse consórcio por lance ou por sorteio. Exatamente. Então, na verdade, até ele ser contemplado, o que ele tem é um crédito dentro da administradora. Na hora que ele é contemplado, ele passa a ter uma dívida, porque ele já retirou o crédito. Exatamente. Então, esse crédito que ele deixou de pagar, ele vai participar todo mês com um sorteio. Todo mês as administradoras terão que devolver um cancelado através de um sorteio. Veja, dando preferência. Na verdade, em relação a essa questão, ela não está bem clara, né? A lei não deixou isso de maneira clara. Nós estamos tendo uma interpretação que ainda não está pacificada, mesmo porque começou a vigorar agora em 6 de fevereiro. Mas nós acreditamos que nos próximos meses isso já se torne mais claro. Com certeza. Nós interpretamos que tem que ter o lance, que é normal, né? E o sorteio. Tá? Agora, quantos sorteios serão? Isso. Entrará um inadimplente e um que está com o valor em dia, né? Para que você mantenha a equidade aí, né? O direito igual, né? Para um e para o outro. Então, ainda tem algumas coisas que deverão ser clarificadas mais à frente. Tem mais pontos que ainda não ficaram claros nessa nova lei dos consórcios? Eu acho que sim. Eu acho que a medida, por exemplo, não é a consórcio, já há muitos anos não é mais a área reclamada no PROCON. Hoje ela deve estar em 5º, em 6º lugar. Porque a 2766 já tinha sido um avanço, digamos assim, nas relações de consumo, né? Tinha pacificado, digamos assim. A 2766 é uma portaria que antiga, que o Banco Central fez, em cima que antes existia 190. Isso. A 2766 veio para ajudar
todas as áreas a administrar esses grupos. E, na verdade, isso, digamos, passou-se muitos anos e o que os consumidores, em geral, mais esperavam era essa da questão, né? Do desistente poder receber, ainda na vigência do grupo, o valor que ele tinha contribuído. Esse era o maior pedido do PROCON, não era? Em geral, sim, mas não é a única coisa. Eu acho que, como o doutor Efim disse, houve um avanço, porque, na verdade, várias conquistas estão incluídas na lei, mas eram coisas que já estavam funcionando, seja pela luta dos PROCONs, ou seja porque os tribunais, digamos assim, tinham dado ganho de causa aos consumidores. E também porque então isso foi acrescentado, digamos, né? Sistematizou-se essa questão, institucionalizou-se essa questão. Então, nesse sentido é um avanço, mas eu acho que tem outras coisas. Maria Isabel, então a gente já fala de outros pontos polêmicos e até de que mudanças que vão beneficiar aí o consumidor. Quando vale a pena fazer um consórcio? Você já fez algum? Mande um comentário aqui pra gente ou uma dúvida pelo 0800 643 7555 ou escreva por e-mail para o comapalavra@rtve.pr.gov.br. Participe, eu vou fazer um rápido intervalo e eu já volto. Quando vale a pena fazer um consórcio? Essa é a pergunta do programa de hoje. Se você já fez, gostaria de fazer algum, tem alguma dúvida, mande aqui pra gente pelo 0800 643 7555 ou escreva para o nosso e-mail, que é comapalavra@rtve.pr.gov.br. E antes de começar esse bloco, foi divulgado agora há pouco o retrato falado do suspeito do crime ocorrido no último dia de janeiro, no dia 31 de janeiro, no balneário de Caiobá. O homem que matou um estudante de direito, Osíris de Corso, e estuprou a namorada dele. O retrato falado saiu agora há pouco, nós vamos mostrar aí para você. A imagem é de um homem calvo de mais ou menos 30 anos, pele clara e olhos e cabelos escuros. Pesa mais de 100 quilos e tem entre 1,75 m e 1,85 m de altura. Qualquer informação que você tenha sobre esse suspeito, você pode fazer pelo telefone 197. Está aí o retrato falado do suspeito de ter cometido o crime no balneário de Caiobá, matando o estudante de direito Osíris de Corso e estuprando a namorada dele. E aqui no programa a gente está falando sobre quando vale a pena fazer um consórcio e a nova lei dos consórcios que entrou em vigor em 6 de fevereiro. O que mudou? Além de você poder comprar um bem, também é possível adquirir serviços como programar uma viagem de férias, uma cirurgia, implante dentário que vocês estavam falando, né? Agora eu queria falar, o que mais que mudou, professor? O FGTS. Olha, essa questão do FGTS é uma questão polêmica, né? A questão do FGTS foi vetado pela Presidência da República porque, na verdade, haveria uma certa interferência na gestão do fundo. E o fundo ele já tem uma legislação própria, então por isso não seria possível fazer saques com outros destinos que não aqueles que a legislação própria já determina. O que eu observei, talvez tenha passado até desapercebido por muitos, mas do ponto de vista do grau de informação que o consumidor consorciado deve receber agora por imposição da lei, eu entendi que a lei fez um avanço. Vou explicar. É muito comum, a gente quando avalia esse tipo de situação na prática, a gente não pode fazer uma análise meramente acadêmica ou técnica. Na prática, quem busca um consórcio, busca informação. Qual o grau de informação? Agora a legislação deixa claro que toda informação tem que ser prestada já a partir da proposta. Então, com a proposta, ele tem que saber quais são todos os custos que envolvem esse consórcio, quais são todas as penalidades que ele eventualmente vai sofrer se atrasar o pagamento ou se deixar de pagar. Então, ele
obrigatoriamente tem que ser informado de tudo E de antes preferência de que celebrar. isso esteja incluído no contrato. Então, mas a Porque ele passa a proposta valer já como integra. título executivo. A proposta já passa a ser o contrato. É uma prática Integra. muito comum, uma prática na verdade, muito é o comum. regulamento junto com o contrato, né? Mas é uma Não prática necessariamente. Digamos que se existe uma multa para o consumidor e mantendo o equilíbrio do contrato e para o fornecedor, isso tem que estar no contrato. Certo. Já a partir da proposta. Já a partir isso da que eu quero, proposta. isso que eu quero fazer o destaque. É muito comum você receber uma proposta e a proposta só anunciar a parte bonita, né? Só. Olha, as vantagens são essas, e as desvantagens. Não, o marketing não recomenda que a gente anuncie o todo. E então o consumidor fica iludido. Hoje, tudo aquilo que compõe a proposta já é o próprio contrato. Como o Código de Defesa do Consumidor terminava pelo artigo 30. Então, toda oferta, toda proposta já integra o contrato. Exatamente. Não pode haver uma disparidade entre aquilo que foi ofertado e aquilo que foi contratado. Se houver uma disparidade, prevalece o que foi ofertado. Isso, do ponto de vista da ciência do direito, é então elevar até que, enfim, o princípio da boa-fé, da informação, da transparência. A sociedade ganha muito com esse procedimento, é importante que a lei reforce isso. Já vinha de um tempo para cá os contratos de adesão, né, como são chamados, com essas colocações, né, principalmente quanto de taxa de adesão por mês, quanto de multa se ele deixar de pagar. Agora vai ter que colocar qual é a conta bancária se ele deixar de pagar, que ele quer receber esse valor. Mas pode ser uma conta que não seja no nome da pessoa? Não, tem que ser Não, nominal do titular. do da cota. Se ele não tiver uma conta, como ele quer ser avisado, isto sim está sendo incluído desta Mas vai forma. ser possível pagar se ele não tiver uma conta corrente? Isso também está um pouco aberto, né? A gente ainda não sabe bem como vai proceder nestes casos, né? Mas a pedido é que cada um tenha uma conta e que seja colocada o número dessa conta nesse contrato de adesão, onde estão todas essas taxas que a administradora vai cobrar do consorciado ou que o próprio grupo tem, ou alguma outra taxa que venha a existir em cada administradora. É uma forma, né? Até em relação a isso que tá sendo colocado, pelo seguinte, a administradora ela tem um prazo de 60 dias após o término do grupo para fazer a entrega de todos os créditos. E, digamos assim, finalizou o grupo, ela passa a ter a obrigação de entregar em espécie. Então, digamos que um consumidor tenha recebido uma carta de crédito e ele ainda está procurando o bem que ele deseja para utilizar aquela carta de crédito. Ele passa a ter um prazo, finalizado o grupo, de 60 dias, porque aí ele vai receber em espécie. Tá? Então, acho que isso também, digamos assim, o consumidor vai ter que ter clareza de todas as regras, né, que passam a vigorar a partir de agora, e ele tenha muita clareza do produto que ele está comprando, porque você até perguntou, né, no intervalo, em que momento vale a pena? Nós, da Defesa do Consumidor, costumamos dizer que qualquer aplicação financeira, qualquer investimento vale a pena, desde que o consumidor tenha clareza do produto, do serviço que ele está comprando ou contratando. Então, é a venda que é importante, né? E o pós-venda, quer dizer, não vender apenas o que é bom, o que é tudo bonito, né? Então parece que eu estou comprando assim a salvação. É importante estar claro, transparente para o consumidor o que ele está adquirindo. Todas as novas regras, a lei exatamente. vem forçar que todas as administradoras façam, que fique claro para todos e traga mais segurança pro consórcio, porque essa lei faz com que tudo fique claro e transparente. Então, com separação de patrimônio, que isso é outra mudança, esse que é outro traz avanço, mais segurança. Os grupos, a nossa administradora já trabalhava desta forma, mas agora é lei. O que é? O patrimônio do grupo é do grupo. O que é da administradora é da administradora. Se acontecer qualquer problema com a administradora, não interfere
nas garantias do grupo. Isso traz muita segurança. Porque há casos de administradoras de consórcios que vão a falência, né? Exatamente. Isso, acho que é uma reclamação grande que tem no PROCON, né? Nós tivemos, e temos a ação contra uma antiga administradora de consórcio que ela continua. Tem consumidor que está sendo chamado ainda para receber, porque houve aporte. Eu recebo aqui a pergunta do Elias André, vendedor, mora aqui em Curitiba. Quando o consórcio quebra, como o da Cidadela, que é o meu caso, o que eu devo fazer? Não sei se ele já fez uma reclamação no PROCON, né? Não, nesse caso também não sei o que dá para fazer. Na verdade, em relação ao consórcio Cidadela, ainda nem tem uma definição com relação à liquidação da empresa. Né? Então, ele pode até entrar em contato com a gente faz uma orientação específica nesse caso, tá? Que é uma coisa que a lei, digamos assim, avança nesse sentido, que não vai acontecer o que aconteceu, não só com relação a essa empresa, mas com relação a outras empresas. Um outro aspecto é que até 3 consumidores de cada grupo poderão fiscalizar a saúde da empresa, não só a saúde do grupo, porque isso ele já tinha direito. Agora ele poderá acompanhar também a saúde da empresa, digamos assim, em toda a sua amplitude, se a empresa está sólida. Tá? Então isso é um outro avanço, porque antes não tinha essa participação do consumidor, agora passa a ter. Mas aonde que ele pode ter esse tipo de informação? Na própria administradora. Na administradora, mas assim, nos órgãos de defesa do consumidor, eu acho que em primeiro lugar é a administradora, ela tem obrigação de passar tudo. Aquilo que eu estava dizendo, isso em relação à venda. No momento da venda ou no pós-venda, ela tem que fornecer ao consumidor todas as informações que ele necessite a qualquer tempo. Agora, os órgãos de defesa do consumidor estão aí, as escolas, os escritórios modelo, quer dizer, de todas as formas que o consumidor pode buscar essas informações, que ele tenha clareza do produto que ele passe a comprar de agora em diante. As associações de defesa do consumidor. As associações de defesa do consumidor. Nesse aspecto, essa legislação, ela reforça a obrigação do Banco Central, como órgão fiscalizador, de analisar os balanços, verificar as movimentações societárias dentro das próprias administradoras, quais razões, né? E faz essa fiscalização constante e também deixa clara a responsabilidade solidária e pessoal